Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversa com o Candidato, desta feita com Renato Ribeiro, aqui em Via Longa. O meu nome é David Pato Ferreira, sou candidato à Câmara Municipal pela Nova Geração, de Vila Franca de Xira, e hoje temos connosco o candidato à Junta de Freguesia de Via Longa, pela coligação Nova Geração, o Renato. Renato, bom dia. Olá, David, como estás? Bem, muito bem, obrigado. Renato, começamos pela pergunta que já começa a ser tradição neste nosso podcast. Quem é o Renato Ribeiro e qual é o teu percurso de vida? Quem é o Renato Ribeiro? Eu nasci em Moçambique, vim para Portugal com cerca de 2 anos de idade. Comecei por morar em Lisboa e depois, a partir dos 5 anos, morei em primeiro lugar na freguesia do Forte da Casa. Entre os 2 e os 5 anos estive no Forte da Casa e a partir dos 5 anos a minha família assentou a Reais aqui em Via Longa e até hoje assim continuei. Tenho um episódio curioso, ainda me lembro, a minha mãe tinha eu 9, 10 anos, ela queria mudar, queria estar mais perto de Lisboa porque ela trabalhava no Souto Maior, que depois passou para o Milénio, e ela disse, temos que mudar, temos que ir para mais central para Lisboa. Eu disse, oh mãe, não, eu gosto mesmo de Via Longa, porque já tinha um grupo de amigos muito interessante. Eu sou uma pessoa, como você se lembrar, quem esteve na apresentação, uma pessoa de pessoas, e então eu queria amizades facilmente e disse, oh mãe, por favor não faças isso, eu quero ficar em Via Longa. E assim foi, e assim fiquei até hoje. De resto, em termos de percurso, atualmente sou gestor de sinistros, acumulo essa função numa empresa privada com a gestão de uma rede de riscos elétricos, portanto regularizamos sinistros para uma série de seguradoras e sou responsável também da rede de reparadores. À parte disso, tenho um passado ligado ao associativismo, numa associação que era o JAV, os Jovens Sociedades de Via Longa, onde essencialmente desenvolvemos atividades de tempos livres. Portanto, fora essa associação, depois estive ligado ao IPDJ, estive ligado à antiga Comissão Municipal de Juventude de Vila Franca de Xira e atualmente faço parte dos órgãos sociais da Casa do Povo e do Grupo Desportivo Os Patuscos. Tenho 2 filhos, o Santiago e a Francisca, estão naquelas idades que me tomam algum tempo, mas é com prazer que os acompanho. Penso que essa seja a realidade atual de hoje, os pais estarem sempre junto com os seus filhos. A Francisca, por exemplo, está na patinagem, que eu não imaginava, que tem cerca de 4 anos por semana, e o Santiago joga futebol. Felizmente, este ano foi convidado para vir jogar mais perto de casa, o que em termos familiares, em termos de logística, torna-se mais fácil. Fora isso, gosto muito de fazer BTT. Ando de bicicleta, levo agora um pouco mais a sério, porque começámos a fazer aquilo que se chama ultras maratonas. Eu sei, que raio de ideia é esta, mas obriga-me aqui a ter um foco no sentido de ter aquela obrigação de ter mais cuidado com a alimentação, de cumprir horários de treino, e isso é bom para manter a mente ativa, tendo em conta que eu atualmente, faltou dizer essa parte, já tenho 49 anos, faço este ano 50, mas mantenho-me ativo e é um pouco também de forma a sair daquela rotina do trabalho, da família, das crianças, é algo que eu gosto muito. Renato, e como no meio dessa toda a tua dinâmica do teu percurso profissional, da tua vida familiar, sempre ligado aqui a Via Longa, mas ainda assim um desafio que eu conheço bem, porque comungo de alguns desafios do equilíbrio familiar com a nossa função profissional e com este desafio político, como é que tu no meio disso tudo olhas para este desafio e porquê é que resolveste aceitar este desafio de ser candidato à Junta de Freguesia de Via Longa? Gosto de Via Longa. Como disse há pouco, gosto essencialmente de Via Longa e sempre gostei de ser participativo naquilo que é a realidade de Via Longa. No passado, como disse, desenvolvi trabalhos a nível voluntário com crianças e sinto que tenho que dar mais a Via Longa. E a forma que encontrei de dar mais a Via Longa é candidatar-me a ser Presidente da Junta de Via Longa. Porque acho que Via Longa, se nós olharmos, eu lembro-me do teu discurso, e falaste um pouco disso, daquilo que é o crescimento de Via Longa, é capaz de ser a freguesia com mais possibilidade de crescimento em comparação às outras que já estão um pouco estagnadas naquilo que será o seu crescimento. E havendo vários desafios para a frente, sinto-me com confiança, com a equipa que tenho, com o teu apoio, porque acredito que vais ser o Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Acredito que nós podemos alavancar Via Longa para outro patamar, que merece, as pessoas assim o merecem, e por isso aceitei este desafio
que irei abraçar com todo o gosto, com toda a confiança, porque é necessário. Então vamos lá então falar de Villalonga, que eu já percebi que é também é por isso que aqui estamos e é uma das tuas grandes paixões. Renato, o que é que Villalonga tem que é diferente do resto do concelho? Primeiro tem uma mancha verde, não é? Tem uma mancha verde que é... as pessoas têm o privilégio de morar numa freguesia que não é só betão. Temos uma mancha verde à volta que tem que ser mais dinamizada, tem que ser mais aproveitada. E não é inocente o local onde fizemos hoje este podcast onde estamos a filmar. Estamos a filmar naquilo que é os jardins da Quinta da Flamenga. Quer dizer, quem conhece, desculpem às restantes pessoas do resto do concelho, mas é capaz de ser o jardim mais bonito que temos aqui na concelho. Agora, a questão é que temos Villalonga a duas velocidades. Temos este espaço muito giro, é como se fosse uma ilha, mas depois temos o resto de Villalonga que não tem a mesma, não é tão condigno como esta situação. E o Villalonga pode dar esse salto para termos uma Villalonga mais condigna. Fora isso, porque as pessoas o merecem. As pessoas aqui são diferentes, ainda existe aqui um sentido de comunidade. Quem conhece Villalonga sabe que as pessoas entreajudam-se. Mesmo as pessoas novas que aqui vêm, basta verem a forma como as pessoas se enquadram nas associações, como as pessoas se enquadram naquilo que é a dinâmica da freguesia, é o que me faz gostar de Villalonga. Essencialmente as pessoas, uma mancha verde, uma preocupação pelos outros, é essencialmente isso. Villalonga tem tido, e nós temos acompanhado isso através também da variação e na Câmara Municipal, nos últimos 4 anos tem sido muito falada à conta da Operação Integrada Local, ou seja, dos fundos de PRR Exato. Que foram alocados a esta freguesia em particular e que, à data, pelo Partido Socialista, prometia quase uma freguesia de cara lavada. É isso que vês, Renato? É esse investimento que vês a acontecer e achas que os investimentos estão a ser feitos nas áreas prioritárias deste território? Os villalonguenses, se olharem um pouco à volta, provavelmente vão partilhar da minha opinião. Não vemos isso. É uma ideia generalizada da maior parte dos villalonguenses e tem sido abordado a partir do momento em que as pessoas que ficaram a conhecer que eu sou candidato a Presidente da Junta de Villalonga. A ideia que passa e o que me transmitem, e eu acabo por partilhar, é que Villalonga ficou sempre para trás naquilo que foram os investimentos do município. Penso que isso é claro. Nós temos a questão da piscina, que a única coisa que o município tem feito é mudar o outdoor, portanto já vamos com 4, não consigo agora concretizar. Ainda há uns meses tiveram o cuidado de mudar o outdoor para uma imagem nova, mas depois nós olharmos para aquilo que são os investimentos feitos em Villalonga, eles são diminutos. Vemos agora, em altura de eleições, vemos o quê? Vemos ali uma alteração no polidesportivo da ICESA, que mesmo assim que não vai de acordo ou não vai daquilo que eram as expectativas, por exemplo, do grupo desportivo dos Patuscos, porque queria ter uma bancada e não vão fazer uma bancada, vão ter só ali um banco corrido à volta do polidesportivo, não o vão tapar porque seria uma oportunidade dos Patuscos não estarem tão dependentes das horas disponíveis no pavilhão. Quer dizer, as poucas obras que estão aqui a fazer, mesmo essas obras não estão a atingir a necessidade das pessoas. Temos ali depois na Avenida 28 de Setembro, aquela que vai, portanto, que é ali a zona entre o Centro de Emergência Infantil, depois até ao Centro de Saúde, portanto, estão ali a fazer um passeio, vão fazer um parque, mas eu pergunto, porquê só agora? Não estava já sinalizado como necessidade que, por exemplo, a ICESA precisava de mais e melhores condições, mais e melhores arruamentos, mais e melhores espaços verdes, mais e melhores condições para aquilo que são... Estamos a falar de uma freguesia e David, tu falaste disso naquela que teve um dos maiores crescimentos entre aquilo que foram os censos, e nós formos ver a percentagem de população jovem entre os 0 e os 14 anos que havia em 2028 representava cerca de 18%. Ora, quando temos uma freguesia que tem cerca de 18% de população jovem até aos 14 anos, o município e a freguesia têm que olhar para isso de forma bem diferente.
E eu considero que aquilo que são os investimentos para Via Longa, tendo em conta aquilo que é o seu crescimento, tendo em conta que é a população que temos, merece mais e melhor. Deixa-me pegar neste teu último ponto, que tem a ver com a população de Via Longa e com a população jovem de Via Longa. Nós temos falado muito sobre as questões da mobilidade, de ligar as terras do interior da freguesia de Via Longa, os locais do interior da freguesia de Via Longa, à vida normal, aos eixos ferroviários, às estações, às estradas. E também foi por nós, aqui puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, como se costuma dizer, que se discutiu eventualmente trazer o metro, a linha violeta do metro até Via Longa e depois com o Lioz ligar à Póvoa de Santiria. Como é que tu olhas para as questões da mobilidade, Renato? Como é que tu vês, na lógica dos jovens que vão continuar a viver em Via Longa, que precisam de se movimentar nesta freguesia, como é que tu olhas para isso? Foi mais uma área em que Via Longa foi deixada, até pela sua localização, que é diferente de todas as outras, é acima da A1 e não abaixo. Como é que tu olhas para esta lógica toda da mobilidade e que desafios é que vês para o futuro? David, nem de propósito. Ainda ontem, quando fui passear o meu cão, encontrei um amigo meu, não vou dizer o nome, mas encontrei um amigo meu ainda ontem, ele está na GNR, está na Força de Intervenção da GNR, mas é uma pessoa que não para. Ele tem mais ou menos a mesma idade, mas está a tirar agora uma licenciatura. E ele é como eu, não conduz. Isso é uma curiosidade que eu não sabia. Exatamente. Fica aqui, eu não conduzo. E eu perguntei a esse meu amigo, então, mas como é que tu agora fazes? Tendo em conta que estás a tirar a tua formação, estás a tirar essa licenciatura pós-laboral, como é que tu tens de safado naquilo que é para te deslocares até a Via Longa? Ele disse, olha Renato, fiz uma coisa que não pretendia fazer, voltei a conduzir. Tu sabes que eu nunca gostei de conduzir e agora vejo-me obrigado a levar o carro até à Póvoa e com isso, porquê? Porque até hoje é algo que não ficou resolvido. Nós temos, por exemplo, temos comboios que chegam à Póvoa de Santiria, mas depois o horário dos autocarros que lá estão não estão de acordo, ou seja, não vão bater certo com o horário dos comboios que chegam. E ele estava-me a dizer ontem que, Renato, eu chego, apanho o último comboio da meia-noite e pouco, mas quando chego a Vila Longa não tenho autocarro. E se nós olharmos para aquilo que é a realidade, o que não falta são jovens que são obrigados, por questões familiares, porque os pais não têm condições financeiras, vêm-se obrigados a estudar e a trabalhar. E isso implica o quê? Saírem muito cedo de Via Longa e chegarem muito tarde a Via Longa. E depois deparam-se com uma dificuldade. Não têm transporte para aqui chegar. E nós, enquanto freguesia, enquanto executivo que acredito que vamos ser, nós temos que olhar para isso com olhos de ver. Obviamente que não depende de nós, porque temos uma empresa que trata disso, mas é importante sensibilizar a empresa para aquilo que é a realidade, para aquilo que são as necessidades da freguesia e para aquilo que são as necessidades não só dos jovens, mas também são as necessidades das pessoas que moram em Via Longa. Via Longa não tem só pessoas que vemos famílias que têm 2, 3 carros à porta de casa. Nós em Via Longa temos muitas pessoas que infelizmente não têm meios próprios e nós temos que olhar para essas pessoas. São pessoas que entram muito cedo ao trabalho e chegam muito tarde a casa e é importante olhar para essa realidade, porque mais do que olharmos para jardins, mais do que olharmos, e é uma preocupação obviamente, mais do que olharmos para arruamentos, mais do que olharmos para aquilo que é a limpeza da freguesia, é importante também olhar para a necessidade das pessoas, porque é importante que essas pessoas tenham condições para morar aqui. Muito bem. Nós temos vindo também a falar ao longo do tempo sobre isto, mas é importante nós darmos aqui um enquadramento que, para além de termos pessoas que estão longe das acessibilidades e de se poderem ligar à vida do dia-a-dia, no século XXI, no ano 2025, ainda há zonas da freguesia de Via Longa em que as pessoas não têm internet. Ou seja, estamos a falar de uma freguesia que ainda tem problemas estruturais e infraestruturais graves. Estamos a falar de uma freguesia que está na área metropolitana de Lisboa, onde vivem mais de 20 mil pessoas, onde estamos às portas de Loures e há zonas desta freguesia onde as pessoas não têm internet. O que é que isto diz sobre nós, Renato, enquanto comunidade e enquanto poder político? Deixa-me preocupado e deixa-me até, sinceramente, não sei que adjetivo aqui eu de usar, não acho normal. Não acho normal, porque ainda agora tu dizes muito bem, nós somos a freguesia, provavelmente, tirando, obviamente, a Póvoa de Santiria, mas somos aquela que estamos mais próximos de Lisboa. Estamos numa freguesia que nos últimos censos temos cerca de perto de 22 mil habitantes e
ter zonas em Vilonga em que as pessoas não têm acesso à internet, não consigo mesmo entender. É importante e é importante que a freguesia e o município, junto de quem de direito, reivindique esta situação. Ou seja, ultrapasse isto, porque não é normal nós termos locais sem internet e esses jovens e até mesmo as pessoas não consigam aceder a algo que é tão básico. É tão básico. Essas pessoas vivem uma espécie de mini apagão nas suas localidades onde residem. Temos que olhar para isto de forma muito séria e, quando digo de séria, é resolvê-la. Nós já vamos àquilo que tu propões para o futuro, é esse também o estilo, sabe, seja da nova geração, de olharmos para a frente, de olharmos com modernidade, com progresso, mas eu gostava de, e tu foste um homem ligado ao associativismo e acho que é importante ouvir de ti esta visão. Vilonga tem ao longo dos anos tido associações que são core da comunidade, onde a comunidade se alavanca para continuar a crescer, para o desenvolvimento cultural. É uma freguesia com grandes artistas, de onde saíram grandes nomes da música nacional, por exemplo. Lembro-me da Abeivo, da Casa do Povo, da Associação Unidade dos Bombeiros, da Associação de Africanos também. Portanto, lembro-me de muitas associações grandes em Vilonga e não me levem mal termos esquecido alguma, não foi por mal. Como é que tu olhas para este movimento associativo que tem tanto poder na freguesia de Vilonga? Como é que nós lhes damos ferramentas para continuarem a desenvolver esta comunidade? É muito importante, e tu mencionaste uma série delas. Obviamente que temos mais, temos a Folha, temos a Granja, temos a do Parque Residencial, temos a do Cabo. Nós, enquanto executivo, nós temos que olhar para estas associações e ver onde é que nós podemos intervir e ver onde é que nós podemos lhes ajudar a alavancar ainda mais aquilo que é a sua oferta, daquilo que é o apoio à população. Vou-te dar o meu exemplo e é importante, vou-te dar este exemplo e acho que é importante porque, enquanto morador em Vilonga, também senti algumas dificuldades. O Santiago e a Francisca estudam na zona da Expo porque é lá que a mãe exerce a sua profissão. E quando a Francisca saiu da creche onde a mãe trabalha, o Santiago já lá estava na escola e é lá também que tinha uma atividade desportiva. E eu disse assim, olha, mas eu agora gostava de ter uma Francisca metê-la numa atividade aqui em Vilonga. E procurei primeiro no privado. No privado nós não temos essa oferta. E onde é que eu me fui suportar? Numa instituição, no Vilonga. Vilonga tem um grupo de patinagem, que eu não conhecia, que é super dinâmico, que neste momento tem cerca de 70 crianças a praticar, e é esta importância que as pessoas deviam também saber, e também passa por nós, enquanto freguesia, darmos mais a conhecer. É importante que a freguesia apoie estas associações, que dê a conhecer aquilo que são as ofertas que estas associações têm, porque há aqui um nicho que está a faltar ser desenvolvido, que é as coletividades são importantes, mas podem dar um salto ainda maior com o apoio da freguesia para desenvolver mais e melhores atividades para os jovens. Desculpem-me estar sempre a referir aos jovens, mas é importante que haja mais oferta, é importante que essas coletividades sintam que a freguesia lhes vai dar apoio para poderem desenvolver mais atividades para os jovens. Nós, tendo em conta a freguesia que temos, nós temos que ter uma freguesia, não é só um dormitório, mas temos que as pessoas percebam que em Vilonga há uma oferta para os mais jovens e, esperemos nós também, ter mais oferta também para aquilo que são as pessoas que cada vez mais hoje em dia são dinâmicas, querem ter uma vida ativa, seja ela a nível do desporto, seja ela numa área como o teatro, por exemplo. Deixa-me aproveitar esta oportunidade, Renato, e tenho a certeza absoluta que te vais associar a mim, porque estamos na freguesia de Vilonga, para aproveitar a oportunidade para passar uma mensagem também de apreço, uma vez que houve alguns incêndios recentes aqui na freguesia, ao trabalho que foi feito pelos bombeiros e pela Associação Humanitária de Bombeiros de Vilonga e pelo seu corpo operacional, e portanto acho que é um cumprimento que vai dos dois para aquilo que é o trabalho destes homens e destas mulheres, garantindo ainda que é uma prioridade, no meu caso, enquanto fui Presidente de Câmara, de termos um olhar diferente para aquilo que são as corporações de bombeiros e para aquilo que é a resposta à catástrofe. Olhando para o futuro, Renato,
quais é que são as tuas grandes propostas para Via Longa? O que é que as pessoas podem esperar deste grupo de pessoas que tu juntaste, que vem das mais variadas áreas? Eu lembro-me assim de repente da professora Angélica, não é? Que é uma figura aqui em Via Longa e que eu tive a oportunidade de conhecer agora, mas também do Rodrigo, o nosso representante do Quintanilho. Ou seja, tens uma representatividade muito grande, um grupo de pessoas que pensa diferente, que tem muita independência, como tu dizias, mas eu vou-te deixar a ti falar sobre a equipa e sobre aquilo que vocês propõem para o futuro. Sim, David, é mesmo isso. Nós temos, das 21 pessoas, 4 são ligadas ao partido e 17 são independentes. Houve esta preocupação de ir buscar sensibilidades diferentes e houve essa preocupação de também termos. Há uma pessoa que infelizmente ainda não conheceste, que é a Ingrid Conceição, que é uma designer, está na área do design, é uma pessoa que eu tenho imenso apreço, sempre com imensas ideias, obviamente que a chamei porque há uma preocupação para aquilo que é a cultura, naquilo que é o apoio, claro. Porque como tu disseste muito bem, Via Longa já lançou imensas pessoas, acho que não vale a pena estar a mencionar, também por desprimor de outras que ainda estão a querer alavancar a sua carreira, mas acima de tudo há aqui uma prioridade. Eu, enquanto morador em Via Longa, em primeiro lugar, há uma preocupação com as pessoas. Eu não me canso de dizer isto, mas em primeiro lugar estão as pessoas. E as pessoas, enquanto moradoras, querem chegar à sua freguesia, querem ter uma freguesia limpa, querem ter uma freguesia cuidada, querem ter uma freguesia em que os passeios existam e estejam cuidados, querem ter uma freguesia onde exista, e eu conto contigo, David, eu sei que posso contar contigo, porque vai ser uma das tuas prioridades, querem ter a zona das ilhas devidamente recolhidas e limpas. Não é uma prioridade, é a nossa prioridade inicial, é resolver o problema da recolha de lixo. À parte disso, há aquilo que é uma aposta para mim primordial, que tem a ver com o quê? Tem a ver com os jovens. É importante, com o apoio das associações, ter mais e melhores ocupação de tempos livres, principalmente nas férias. No que toca aos idosos, é importante que eles sintam que a freguesia está aqui para eles. É uma medida que eu considero que é simples e que o Fábio, no passado, já passou, já mencionou, por isso é que eu continuo a tê-la naquilo que é o nosso programa, um apoio, por exemplo, a levar os medicamentos a esta população mais idosa. Depois temos também aquilo que são os nossos amigos de quatro patas, e quem me conhece, eu sou uma pessoa de animais também, tenho uma preocupação com os animais. Temos um espaço tão grande, uma freguesia tão grande, vemos cada vez mais pessoas, e alegra-me ver cada vez mais pessoas que têm um animal de companhia. Falta-nos um parque canino. É importante, é primordial e não temos que ter receio onde é que o vamos construir, temos que o construir, ponto. Fora isso, e mencionámos há pouco, é importante dar mais apoio às associações para criar mais atividades para a população que está a crescer em Via Longa. E não menos importante, há também uma questão de segurança e é importante, acima de tudo, começar, por exemplo, por salvaguardar aquilo que são os equipamentos da freguesia, aquilo que são os equipamentos do próprio município e é importante dotar esses equipamentos com sistemas de videovigilância, até mais do que muitas vezes não seja para não existir aquilo que nós sabemos que alguns atos de vandalismo, muitas vezes apenas porque é interessante, as pessoas consideram que bora, vamos lá fazer, e pode ser que com isto consiga demover as pessoas de estragarem aquilo que é a nossa freguesia e que já é difícil ter, portanto vamos tentar manter. São para mim as grandes prioridades naquilo que será um mandato de 4 anos. Muito bem. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, as conversas são com mais cerejas. Estávamos aqui a conversar e já percebi que se estivéssemos a falar sobre o Via Longa, estávamos aqui o resto da nossa semana. Renato, a nossa primeira pergunta começa a ser tradição, a última também começa a ser tradição, e a última pergunta, ou o último pedido que eu tenho para ti nesta nossa conversa, é que num minuto e pouco, digas às pessoas que vão ouvir este podcast ou que irão ver este videocast nas redes sociais e nas plataformas habituais, porque é que as pessoas devem votar no Renato Ribeiro e na coligação Nova Geração no dia 12 de outubro? David, porque é que nós consideramos que somos a melhor solução para Via Longa? Porque existiu da minha parte um cuidado em escolher as pessoas que eu acho mais capazes, que tal como eu são vialonguenses, que conhecem a realidade de Via Longa, conhecem as necessidades de Via Longa e acreditamos que com esta equipa,
com a nossa vontade, com confiança para mudar, nós vamos conseguir chegar à frente naquilo que são os nossos pontos importantes. Primeiro, preocupar-nos com as pessoas, e quando eu digo preocupar com as pessoas, é importante começar logo por aquilo que é a freguesia. Que as pessoas sintam que têm uma freguesia limpa, que têm uma freguesia tratada, que existem arruamentos condignos, que existem recolhas de lixo condignas, e à parte disso nós temos uma preocupação com aquilo que são as acessibilidades das pessoas, queremos ter uma preocupação com aquilo que são as necessidades diretas das pessoas. Nós queremos ter uma freguesia que é próxima das pessoas, que as pessoas se sintam à vontade para vir ter connosco, para nós podermos, de forma muito clara, breve, responder às suas necessidades, sem dizer não nos compete a nós, compete ao município, mas nós não queremos ser assim, nós queremos ser nós próprios a tentar resolver as pessoas e ser um elo de ligação para outro tipo de problemas. Fora isso, como eu disse no resto do podcast, há uma preocupação a nível ambiental, há uma preocupação a nível dos animais, há uma preocupação do nível dos idosos, das propostas que nós aqui mencionamos, por isso consideramos que somos uma equipa que está capaz, com sensibilidade, com vontade, para poder dar aos vilonguenses aquilo que são as suas necessidades. Obrigado, Renato. Obrigado, eu. Este é mais um episódio do A Conversa com o Candidato. Tenho a honra e o privilégio de hoje ter estado à conversa com o nosso candidato à Junta de Freguesia de Vialonga, Renato Ribeiro. Nos próximos episódios conversaremos com os candidatos que permanecem ainda por serem entrevistados. Da minha parte é tudo e muito obrigado a todos.